Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim as Escrituras: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e fazei o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Vamos parar por aqui. Nós acabamos de ler então a primeira mensagem angélica. E as três mensagens angélicas são a mensagem de Deus para este mundo, corrompido pelo pecado. Na verdade, o último convite de Deus a este mundo. E Ele nos escolheu para levarmos essa mensagem ao mundo, certo? E para que possamos levar esta mensagem ao mundo, existe um requisito básico. Para que nós possamos ensinar as pessoas esta mensagem, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecê-la. Concordam comigo? Não apenas conhecê-la, mas precisamos também vivê-la, exemplificá-la, dar testemunho. Porque muitas vezes, quando falamos das três mensagens angélicas, nós somos levados a pensar nas pessoas aí do mundo, as pessoas aí de fora. Nós temos que levar a mensagem a essas pessoas, isso é verdade. Mas muitas vezes nos esquecemos que essa mensagem não é só para elas. Essa mensagem também é para nós? Sim ou não? Sim. Então nós precisamos estudar, nos aprofundar, para que possamos compartilhar com as pessoas que precisam conhecê-la. Bom, se você tivesse que resumir as três mensagens angélicas em uma única palavra, qual seria? Uma palavra. Adoração. E ontem à noite nós vimos um pouco a respeito do conceito, não é? De adoração. Nós tivemos que rever algumas coisas, muitos conceitos que de repente estão equivocados em nossa maneira de enxergar o que é a adoração a Deus. Mas quando nós falamos sobre adoração, existe uma experiência na Bíblia, que é a experiência que mais chama a minha atenção e mais impacta a minha mente no contexto da adoração, e de pessoas que preferiram a morte do que adorar falsos deuses. A história de quem? Dos três companheiros de Daniel. Como eram seus nomes? Vamos corrigir isso aqui, tá? Seus nomes eram? Misael, Ananias, Azarias, ok? Vocês vão entender daqui a pouco por que é tão rápido assim para nós falarmos Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês vão entender por que isso. Essa, para mim, é a história mais impactante da Bíblia, no sentido de jovens que escolheram a morte e não adorar falsos deuses. Agora, o que me chama a atenção na vida desses moços é que eles foram trazidos de Israel para a Babilônia, eram jovens distintos, eram adoradores do verdadeiro Deus, aliás, verdadeiros adoradores, eram luzes a brilhar naquela comunidade ou naquela corte babilônica. Vocês concordam comigo? Eram luzes a brilhar e refletir a imagem do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas Satanás poderia deixar isso continuar? Será que Satanás estava se agradando daquilo? Esses 3 jovens ou 4 jovens eram um diferencial no meio daquelas pessoas corrompidas pelo paganismo. E o inimigo pensou, não, eu não posso deixar isso acontecer, não. Essa pregação precisa ser esvaziada. Como Satanás fez para impedir a pregação daqueles 3 jovens? Olha que interessante que o irmão Mate comenta sobre esse assunto. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciar à sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso de que forma? Gradualmente. Olha só. Eles chegaram na Babilônia e não foram obrigados a adorarem deuses pagãos imediatamente, porque o rei, Satanás por trás dele, esperava corromper esses jovens de que forma? Devagarinho. Já ouviram falar da história do sapo fervido? Já ouviram falar dessa história? É mais ou menos isso, devagarinho. Como? Ela responde, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras, esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Em resumo, esses jovens distintos, servos de Deus, estavam ali na corte de Babilônia, estavam ali no mundo, e Satanás não podia deixar que a luz deles brilhasse. Então Satanás se propôs a corromper aqueles jovens de forma gradual,
aos pouquinhos, levando-os sutilmente e imperceptivelmente a associarem-se com os costumes do mundo. Perceberam a estratégia, sim ou não? Será que ele tem usado a mesma estratégia hoje? Sutileza, costumes mundanos sutilmente vão invadindo a vida de um jovem cristão, ou de adultos também. Agora veja que interessante uma coisa. A ideia ali não era forçá-los a princípio. A ideia era manipulá-los, corrompê-los devagarinho, de forma que eles sequer percebessem. E para isso Satanás usou um sistema educacional muito bem arquitetado para esse fim. E nesse sistema educacional, Satanás usou 3 ferramentas básicas para corromper aqueles jovens. Por que isso é importante para nós hoje? Veja só por quê. A história vai acontecer o que com ela? Se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. A irmã White está dizendo que o que aconteceu lá na corte de Nabucodonosor vai acontecer? Vai acontecer? De novo. Então, entendendo que Satanás usou algumas estratégias ali para corromper aqueles 3 jovens, significa então que no final dos tempos, ele usará as mesmas estratégias. E eu vou mostrar quais são e vamos ver se ele está usando ou não. A estátua de ouro de Nabucodonosor tem um paralelo direto com uma profecia para o tempo do fim, que é a profecia da lei dominical, que todos nós conhecemos a respeito disso. Como é esse paralelismo? Veja, a estátua de ouro era uma homenagem a quem? A quem? Ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, que estava se colocando no lugar e desafiando a autoridade de quem? De Deus. A lei dominical será uma homenagem a quem? A quem? Quem é a Babilônia? Quem é a besta? Os irmãos estão tímidos ou estão com medo de dizer? Veja, a lei dominical é uma homenagem que os Estados Unidos da América farão ao poder papal, que se coloca no lugar e desafia a autoridade de quem? De Deus, como tendo poder para perdoar pecados e mudar a lei de Deus. Todos nós conhecemos isso. Aliás, não precisa ter medo de dizer isso, porque não é por acaso que muitos no passado deram suas vidas e foram conhecidos como protestantes. Protestavam contra os erros do poder papal. E, irmãos, me entristece muito perceber que hoje parece que nós temos medo de protestar. O que está acontecendo conosco? Lembrando sempre que Deus tem filhos fiéis, verdadeiros e sinceros nessas igrejas, sim ou não? E lembrando também que muitos adventistas se perderão, sim ou não? Então a questão aqui não é pessoal, é uma questão de sistema religioso que tem enganado as pessoas. E nós precisamos, aliás, nós fomos chamados por Deus para abrir os olhos das pessoas em relação a isso, com muito respeito a elas, com muito amor, mas com firmeza. Não tenha medo de dizer, porque isso vai salvar a vida delas. Então é uma homenagem ao poder papal. Por isso a serva do Sr. Ellen White diz, o que aconteceu lá vai acontecer de novo. E aí a pergunta que a gente faz é, quais foram os elementos que Satanás usou para tentar corromper esses 4 jovens cristãos, esses jovens verdadeiros adoradores do servo, do Deus vivo, do Deus de Israel? Vamos ver qual foi o primeiro elemento? Me permita projetar o texto bíblico aqui para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Veja o que a Bíblia diz a respeito disso. Entre eles se achavam dos filhos de Israel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos fez o que com eles? Por que colocar outros nomes? Olha que impressionante, quando você olha para os nomes hebraicos ou hebreus desses 4 jovens, esses nomes tinham significados, certo? E o que esses nomes deles significavam? Eram atributos do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então, quando aqueles nomes eram pronunciados na Babilônia, muitos se aproximavam deles e falavam, vem cá, o que significa esse nome? E eles então pregavam sobre o Deus de Israel. E da próxima vez que aquele nome fosse pronunciado, as pessoas já sabiam do que estava dizendo. Ou seja, chamar esses 4 jovens pelo nome era pregar a respeito de Deus, sim ou não?
É claro que o diabo não podia deixar isso acontecer. Muda o nome deles. E foi dado nomes a eles que são atributos de deuses pagãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego. O nome de um israelita naquele tempo, muitas vezes, ou geralmente, ou sempre, era uma representação do seu caráter. Querem ver que coisa impressionante? Jacó, o enganador, ele teve um encontro com Deus, passou uma noite inteira em luta com Deus. Quando Deus ia deixá-lo, ele disse: não, o senhor não vai se o senhor não me abençoar. Deus então perguntou o que para ele? Qual que é seu nome? Não foi isso? O que Deus queria com Jacó? Que ele reconhecesse qual era o quê? O seu caráter. E ele disse: meu nome é Jacó, o enganador. E o que Deus fez antes de ir embora? Mudou o nome. Por que Deus mudou o nome de Jacó naquele momento? Porque houve uma mudança de caráter. Olha outra coisa, todos sabemos que quando chegar ao céu, nós vamos receber uma pedrinha branca. E o que vai ter nessa pedrinha branca? Um novo nome, irmãos. Por que eu não posso chamar Leandro no céu? Por que eu vou receber um novo nome? Porque eu terei ali um novo caráter. Detalhe, esse caráter formado, forjado, moldado quando? Agora. Preste atenção nisso. Jesus não muda o caráter de ninguém em sua volta. A obra de transformação tem que ser feita agora, porque Cristo não virá salvar ninguém. Espera aí, Leandro. Jesus não vem salvar ninguém? Não. O que ele vem fazer? Ele vem buscar os que foram salvos, porque o momento da salvação é agora. É hoje, é hoje, é hoje, até que ele venha. Então muda o nome, muda o caráter. Funcionou com os companheiros de Daniel, essa estratégia de mudar o caráter deles, mudando o nome? Claro que não, eram servos de Deus, e aliás, eles não mudaram os nomes porque eles quiseram, eles eram escravos. Aliás, não funcionou na vida deles, mas você percebeu que funcionou na nossa? Como é o nome dos companheiros de Daniel? O que a gente responde automaticamente? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veja como funcionou no decorrer dos séculos, como que esses nomes pagãos nós gravamos muito mais facilmente do que os seus nomes hebreus. Então, peraí, tem uma coisa que a gente precisa entender agora. Se o que aconteceu lá vai acontecer de novo, significa que no fim dos tempos, Satanás então iria trabalhar para mudar um nome. Um nome que carregue um caráter. Concordam comigo? E a pergunta que eu faço é: que nome é esse que Satanás trabalharia para mudar no fim dos tempos? Querem saber? Vamos ver o que o Senhor nos revelou. Olha só. Somos o quê? Adventistas do sétimo dia. Foi o nome que o pastor Ted Wilson nos deu. Quem deu esse nome para nós? O Senhor nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotarmos esse nome, nós seguimos o procedimento ou o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Quem escolheu o nosso nome? Deus escolheu o nosso nome. O que há nesse nome de tão importante, irmãos? Veja, quando alguém passa na rua aqui na frente e vê na placa assim, ó, Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é a pregação que essa pessoa escuta? A irmã White diz que esse nome foi escolhido por Deus, porque esse nome suscita a curiosidade de mentes indagadoras. Que negócio é esse de Adventistas do Sétimo Dia? E eles vão pesquisar, e eles vão ter uma pregação completa. O sábado é o dia do Senhor, e Jesus vai voltar. Só que Ellen White teve uma visão. E Deus mostrou o seguinte para ela, preste atenção nisso. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do Sétimo Dia, que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distinto, um povo o quê? Distinto, não devia ser tão chocantemente defendida, pois pretendiam não ser o melhor método para obter êxito para as nossas instituições. O Senhor mostrou a sua serva que no final dos tempos, Satanás iria trabalhar para mudar qual nome? O nome da igreja. E pessoas surgiriam dizendo assim, não usa esse nome não, para a gente poder quebrar preconceitos. Se a gente usar esse nome, as pessoas vão se afastar, vão afugentar as pessoas, elas não vão querer conhecer essa igreja. Irmãos, vamos ser sinceros, quem nos deu esse nome?
Qual nome é melhor do que esse? Quem é mais sábio do que Cristo? E muitas vezes nós somos arrogantes. E nós queremos escolher outros nomezinhos para quebrar supostos preconceitos, para que as pessoas venham e não se sintam, e não percebam que a gente é diferente, mas vem cá, Deus nos chamou para ser o quê? Preste atenção numa coisa. A gente ouve muitos jovens falando assim, o jovem tem que fazer o quê? A diferença. Sim ou não? E jovem tem que fazer a diferença, irmãos? Claro. Mas grava a frase que eu vou te dizer, leve isso para sua casa e para sua vida. Ser igual não faz diferença. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça, porque o tempo de graça acabou, a nossa missão como igreja também acabou. Ela diz mais, vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação, pessoas que defendem a ideia de que o nome da igreja não deve ser usado, usa qualquer outro nome para atrair as pessoas. Ninguém é mais sábio do que Deus. Se Ele escolheu esse nome, é esse nome que devemos usar. Sabe por quê? Preste atenção nisso daqui. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Muda o nome, muda o quê? Muda o caráter. Muda o perfil, muda a identidade. Não toque nesse nome. É o nome que foi dado por Deus. E é este nome que Ele quer que a gente leve sobre nós até o fim do tempo de graça. Então essa estratégia não deu certo com os companheiros de Daniel. Satanás partiu então para o segundo elemento. E a Bíblia declara assim, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real. Qual foi o segundo ponto que Satanás tentou tocar na vida dos meninos? A alimentação. Será que ele faria o mesmo no fim dos tempos? Satanás sabe que aquilo que a gente ingere, seja bebida, seja comida, tem uma influência direta no nosso córtex pré-frontal, que é o único lugar onde Deus consegue se comunicar com o ser humano. E o inimigo quer quebrar esta conexão. E ele usa música, ele usa mídia, ele usa alimentação, para então quebrar a nossa conexão e prejudicar o córtex pré-frontal. De tal forma que a gente possa até ouvir a voz de Deus, mas a gente não entende nada. Porque aqui está o discernimento. Olha que interessante, eu vou compartilhar com vocês um único texto sobre isso. A reforma de saúde, que vai muito além de alimentação, são 8 pontos, é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica, como as mãos o estão com o corpo. Ou seja, alimentação, saúde em geral, o cuidado com a nossa saúde, e isso também é adoração. Se Deus pediu, eu faço. Para ser salvo? Não. Por gratidão, por já ter recebido a salvação. Lembre-se de uma coisa, o povo de Israel recebeu as leis de Deus antes ou depois da libertação do Egito? Antes ou depois? Depois de libertos do Egito, certo? Estou falando naquele contexto ali. O que isso significa para nós? Significa que não guardamos a lei de Deus para sermos libertos. Nós guardamos a lei de Deus porque fomos libertos. E essa é a nossa forma de manifestar a nossa gratidão, nosso amor por Deus. Por isso Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É uma demonstração de amor. Então, irmãos, eu faço um apelo a esta igreja. Leve a sério a reforma de saúde. Mas o outro apelo que eu faço é, não seja um cristão chato. Entenderam o recado? Sim ou não? Eu costumo dizer muitas vezes que muito mais pessoas seriam, por exemplo, vegetarianos estritos, se não fossem alguns vegetarianos. Vocês concordam comigo? Eu sou vegetariano estrito há muito tempo, mas eu reconheço que muitas vezes, e eu tenho que cuidar de mim mesmo, porque eu posso ser uma dessas pessoas, eu afasto pessoas das reformas que Deus pediu por causa do meu temperamento. Sim ou não? Então os frutos do Espírito são de suma importância para todos nós. Bom, então não deu certo, porque os jovens, preste atenção nessa frase, os jovens preferiram morrer do que comer.
E aí quando você entende que aqueles 4 jovens preferiram morrer do que comer, qual desculpa que sobra para mim e para você? Para dizer, não, mas Senhor, é muito difícil isso aqui para mim. Veja, eles preferiram a morte do que comer o que Cristo pediu para não comer. Então não deu certo e Satanás foi usar o último elemento para tentar corromper a mente e o córtex daqueles jovens. Qual foi? A Bíblia diz, no momento em que ouvirdes o som de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Quando eu li esse texto pela primeira vez, ou as primeiras vezes, eu pensei assim, a música ali era só um sinal para que todos pudessem se ajoelhar juntos diante da estátua. Mas eu percebi que não era só isso. Olha qual era a intenção. Forçar, obrigar, coagir é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Qual era a intenção de Nabucodonosor ali, além de dar um sinal para que todos se ajoelhassem ao mesmo tempo? Era induzi-los a se ajoelharem, usando o poder da música para entorpecer o córtex pré-frontal e tirar o discernimento moral das pessoas. Você já parou para pensar, por que quando alguém está assistindo um filme, e naquele filme existe uma pessoa que mata a outra, aliás, alguém aqui já comemorou assassinato assistindo o filme? Alguém aqui já comemorou um adultério assistindo um filme? Sim ou não? Por que isso? Córtex pré-frontal inibido, discernimento moral não existe mais. Então, o inimigo tentou usar a música para entorpecer o córtex pré-frontal desses jovens. Olha só o que a irmã White comenta mais. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. E todos nós concordamos que existe música apropriada e música que não é apropriada. Não existe discussão em relação a isso. A discussão é, qual é qual? O gosto pessoal é critério para decidir se uma música serve ou não serve? Não, porque tem muita gente... Aliás, equilíbrio é um conceito 100% objetivo? Cada um tem o seu conceito de equilíbrio, já percebeu? Tem muita gente aí que ouve death metal gospel e acha que é bastante equilibrado. Mas para mim não é. Então a pergunta é, o equilíbrio de quem nós vamos tomar como base para decidir que música é e que música não é apropriada? E eu nem estou falando o que é música certa e o que é música errada. O que eu estou dizendo e o que eu vou fazer nesse final de semana é apresentar os meus critérios, que eu estabeleci para quem? Para mim, para a minha prática musical nesses 30 anos que eu trabalho com música na igreja. Entendem? Porque vocês concordam comigo que nós precisamos ter critérios, sim ou não? E esses critérios não podem ser fundamentados no coração, nas emoções, no que as pessoas gostam. Temos que ter fundamentos muito mais profundos e objetivos e práticos do que isso. Por que Satanás usa essa arma e por que ela é tão poderosa? Veja, a Bíblia, ela nos dá uma ordem, isso aqui eu acho extraordinário, irmãos. Cantai louvores com inteligência. Algumas versões dizem com harmonia, mas na verdade a palavra original hebraica usada ali, que foi traduzida como inteligência, significa exatamente isso, inteligência, sabedoria, discernimento. Cantai louvores com inteligência. Então nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Por que a música é uma ferramenta tão perigosa? Esse aqui é um artigo publicado no Caderno de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Aliás, hoje à tarde eu vou trazer algumas informações para vocês, e vocês vão ver que 99% do que eu vou trazer não foi escrito por crentes. Para vocês verem que a questão da música é uma problemática já que causa preocupações até à academia. E eu vou mostrar para vocês como pessoas do meio secular, cientistas, doutores, etc., estão muito preocupados com essa questão. E eu pergunto, e o povo de Deus? Porque nós fomos chamados para ser cabeça, e não o quê? Cauda. E eu me preocupo porque às vezes parece que a gente está virando cauda, porque muitas vezes parece que nós não estamos dando exemplo para as pessoas aí de fora. Parece que muitas vezes nós é que estamos copiando o exemplo delas para parecer atraentes a elas. Nós temos que ser cabeça. Eles têm que nos imitar.
e não o contrário. Concordam comigo? Sim ou não? Então veja que foi publicado no Caderno de Física. Aliás, qual é o assunto desse artigo? Física. Como eu disse ontem, a física do som afeta a fisiologia do corpo. Veja o que é dito ali. Estudos mostraram que o impacto da música no sistema nervoso afeta processos tais como frequência cardíaca, respiração, pressão sanguínea, digestão, equilíbrio hormonal, o humor e as atitudes, ou seja, as raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas e possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo do que qualquer outro órgão sensitivo. A ciência está preocupada com isso. A música pode nos deixar doentes? Fisicamente, sim ou não? Claro. Inclusive, é um ramo da saúde hoje que se chama musicoterapia. Quer ver que interessante isso daqui? A música afeta a pressão sanguínea, afeta a frequência cardíaca. Alguma vez vocês já foram expostos a certa estrutura musical que fez o coração acelerar? Alguma vez vocês já foram expostos a certa estrutura musical que fez o pezinho bater sem você perceber praticamente? Já? Passaram por isso? Isso é quase involuntário, porque essa é uma reação da nossa fisiologia a determinadas estruturas musicais que estocam energia nos músculos e fazem com que eles se contraiam. Qual é o resultado disso? Movimentação física, quase involuntária. E, irmãos, os meus questionamentos voltados à questão da música que nós temos usado, muitas delas, não diz respeito a questões místicas. Porque o espiritualismo, porque isso, claro que isso aí está incluído em muitas dessas questões, mas os meus questionamentos são acadêmicos. Está claro esse ponto? São acadêmicos. E eu vou mostrar à tarde para vocês alguns dos meus questionamentos com base no que a academia tem dito a respeito disso, porque o mundo está preocupado. E nós? Pergunta, a música pode manipular os nossos sentimentos? Sim ou não? Interessante que a gente tem dificuldade muitas vezes de usar a música de uma forma saudável. Querem ver uma coisa? Imagine uma mocinha que estava namorando um rapaz e ela estava muito apaixonada e depois de algum tempo esse rapaz largou ela. Como é que ela fica? Ela fica deprimida, ela fica chateada, ela fica mal. Eu pergunto, dentro do aspecto saudável da música, que tipo de música essa mocinha deveria ouvir neste momento? Uma música mais alegre, mais dinâmica, para que o corpo dela reagisse e combatesse aquela tristeza, aquela depressão. Mas essa mocinha vai ouvir que tipo de música? Nessa situação? Ela vai ouvir aquela música de sofrência, né? Aquela música que vai deixá-la ainda mais o quê? Para baixo. Ainda pior. Veja como nós temos que repensar algumas coisas e ouvir música e cantar música como diz a Bíblia? Com inteligência. A música ela pode mudar os nossos sentimentos e manipular os sentimentos. Eu estou triste, ouço uma música, me sinto melhor. Ou estou tranquilo, ouço uma música e me sinto mal. Alguém já ouviu uma música assim que te deixou meio para baixo? Você começa a ouvir aquilo, prestar atenção naquilo e você começa a se sentir mal. Interessante que a gente até caracteriza as músicas pelos sentimentos que elas evocam. Por exemplo, temos áudio aí? Quando a gente ouve determinados estilos de música, a gente caracteriza a música pelo sentimento que ela provoca. Um exemplo disso. Quando a gente ouve esse tipo de música, a gente diz, essa é uma música o quê? O quê? Alegre, feliz, animada. É assim ou não é? Por quê? Porque esse é o sentimento que ela evoca. Olha o outro exemplo. E quando nós ouvimos esse tipo de música aqui? Qual que é o sentimento? Suspense. A gente tem a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Agora, e esse outro tipo aqui? Que tipo de sentimento essa música evoca? Tranquilidade, talvez? Paz? Conforto, como? Solenidade, talvez serenidade, calma. A própria música original, ela tem como título, realmente, paz. É de paz que ela está falando. Olha o que nós vimos aqui.
A música manipula, ela mexe, ela estimula as nossas emoções. Então, espera aí. Vocês concordam comigo que nós hoje, um dos grandes problemas que temos como indivíduos hoje, é a reverência na casa de Deus? Concordam comigo ou não? Precisamos de uma reforma na reverência na casa de Deus? Sim. Muitas vezes eu, enquanto músico, eu cometo o seguinte equívoco. Se a música é capaz de moldar os sentimentos das pessoas, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? O silêncio? Se uma música é capaz de fazer isso, e se eu quero evocar na congregação uma atitude de reverência, de solenidade, eu pergunto, que tipo de música eu tenho que usar para isso? Muitas vezes, irmãos, eu enquanto músico, eu escolho uma música que evoca agitação. É possível haver reverência depois disso? Então a gente muitas vezes vê pessoas ali pulando, gritando aquela música animada, empolgada, e depois que a música acaba, chega alguém, vai à frente e diz, irmãos, jovens, adolescentes, por favor, fiquem em silêncio, sentem, agora é o momento de estudar a palavra. Eu pergunto, tem condição de ficar em silêncio? Não, porque a música usada agitou o pessoal. Se eu quero este sentimento de reverência, de solenidade, é esta música que eu devo usar. E solenidade não é uma música sempre tranquilinha. Pode haver música alegre e solene ao mesmo tempo? Claro que pode. O problema é que nós não estamos sabendo muitas vezes reconhecer o limite da alegria para a excitação. E aí depois disso, não adianta pedir reverência. Não tem como, porque nós provocamos a irreverência. Então a música ela manipula os nossos sentimentos, e a Bíblia confirma isso, porque Saul, quando estava muito nervoso, muito bravo, muito irado, possuído por demônios, diziam a ele assim, chama Davi, pede para Davi tocar uma música para você, e a Bíblia diz assim, quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentiu o quê? Alívio. Então a música pode mudar o meu sentimento, sim ou não? Aliás, falando de Saul, olha só o que a irmã White comenta a respeito dele. A influência dos sublimes acordes da música que Saul escutava desvanecia a melancolia que estava sobre ele e levava sua mente excitada a um estado mais feliz e racional. Então a música pode levar a minha mente a um estado de maior racionalidade e discernimento? Sim. A música também pode tirar a minha mente desse estado de discernimento e racionalidade? Sim, ao ponto de muitas vezes eu estar cantando músicas e dizendo glórias a Deus, aleluia, amém, e a letra da música é antibíblica. E ninguém percebeu. Cantai louvores, diz o Senhor, com inteligência. Nós precisamos pensar mais e sentir menos. Não é pecado sentir, tá, irmãos? As emoções Deus criou. Se você se emociona e chora com uma bela música, isso é natural. Agora, sempre que seja uma emoção subjugada pela razão. Eu me emociono porque eu compreendi. Mas quando as emoções dominam, a razão vai embora. E aí você pode colocar qualquer letra, que ninguém percebe o que está cantando. Isso é extremamente sério. Esse aqui é o Dr. Norman Weinberger. Ele é um PhD na área de psicologia. Olha só o que ele diz a respeito disso. A música pode rápida e poderosamente definir humores de uma maneira não tão facilmente alcançada por outros meios. Outro especialista, o Dr. Richard Pellegrino, especializado em estudos do cérebro, ele disse assim, em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. Ele diz no seu artigo que ele trabalha com pacientes, terapias e terapias e terapias e terapias, e não consegue mudar o espírito da pessoa. Então ele toca uma música, e ele consegue com uma música o que várias sessões de terapia não conseguiram. Olha que interessante esse artigo da revista Hyper Science. Músicas trazem 13 emoções distintas. Fizeram uma pesquisa na Universidade da Califórnia, entrevistaram mais de 2.500 pessoas nos Estados Unidos e na China. Vem cá, por que os pesquisadores escolheram um grupo dos Estados Unidos e outro grupo da China?
Porque são culturas completamente diferentes. E olha só o que eles descobriram com esta pesquisa. Tocaram ali milhares de músicas de todos os gêneros e eles conseguiram mapear 13 sensações diferentes. Diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, incitação e empolgação. 13 emoções básicas diferentes. Um dia uma pessoa me procurou a saída depois de um seminário sobre isso. E como eu disse a vocês ontem, esse assunto é o que eu menos falo no nosso ministério. Essa pessoa me procurou e disse assim: irmão Leandro, eu tenho um posicionamento um pouco diferente do seu em relação a um aspecto que você abordou. E eu disse: ótimo, então vamos conversar. Porque, irmãos, assim, entre aspas, né? Uma pessoa que concorda comigo é uma coisa, mas aquele que me ensina mesmo é quem? É que discorda. Vocês concordam comigo? Que a pessoa que discorda é que acaba nos ensinando, porque nos leva a pensar melhor. E como eu disse ontem à noite, não despreze o argumento de ninguém, examine, analise. Esse rapaz me disse assim: irmão Leandro, sobre essa questão dos sentimentos evocados pela música, eu acredito que isso é uma questão cultural, não é uma questão universal, assim. Porque, por exemplo, você tocou uma música ali que para nós realmente é uma música alegre, dá até vontade de se balançar um pouquinho, mas se você tocar essa música lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, eles podem considerar uma música triste, sei lá. E quando esse rapaz me falou isso, sabe qual foi a minha reação, irmãos? Tem muita gente aí tendo a seguinte reação: você é músico por acaso? Já ouviu isso? Isso se chama carteirada, não faça isso. Eu olhei para esse rapaz e disse: amigo, olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Me surpreendeu a sua colocação. E então fui para casa fazer o quê? Deixa eu estudar esse negócio que esse menino me falou, porque eu posso estar errado e ele está certo. Irmãos, eu costumo dizer, e vou enfatizar muito isso aqui, o nosso problema como igreja não é um problema de divisão na área musical, o nosso problema se chama frutos do Espírito. Porque a partir do momento em que eu sou uma pessoa humilde, não estou dizendo que eu sou, ok? Estou falando nós. A partir do momento que eu sou uma pessoa mansa, humilde, paciente, amorosa, as nossas divergências se resolvem, sim ou não? Elas vão sendo diluídas. Então a gente não tem um problema musical. Nosso problema é de relacionamento. É o nosso temperamento que tem sido o problema. E eu não estou dizendo que eu sou um exemplo disso não, tá? Porque todos estamos nessa batalha. Então fui para casa e eu me deparei com uma revista, eu acho que eu não coloquei ali, uma revista chamada Current Biology, ou seja, Biologia Atual, Biologia Hoje. Cientistas fizeram uma pesquisa, se eu não me engano eram antropólogos, alguma coisa assim. Eles foram até Camarões, na África, e escolheram uma tribo primitiva chamada Mafa. Por que escolheram uma tribo primitiva para a pesquisa? Porque era uma tribo que não tinha contato com o Ocidente, com a cultura ocidental ou com a música ocidental. Eles então tocaram alguns estilos musicais daqui, desse lado do mundo, e disseram a eles: mostra pra gente aqui por essas fotos, qual é o sentimento que essas músicas trazem para vocês. Veja, pessoas que não tinham tido contato com a música ocidental. O resultado dessa pesquisa, quem quiser a pesquisa na íntegra, eu mando para vocês o artigo completo da revista, mas foi publicado no Brasil na revista Ciência Hoje. E eles descobriram por essas pesquisas que as emoções básicas evocadas pela música são universais e não dependem de influências da cultura. Porque essas emoções, em essência, elas são provocadas por reações fisiológicas. E a nossa fisiologia muda de país para país? Não. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Dr. Anthony Starr, no seu livro A Música e a Mente, ele é um psiquiatra lá da Universidade de Oxford, ou pelo menos foi, ele escreveu no seu livro: música provoca reações físicas similares em diferentes pessoas ao mesmo tempo. Significa isso aqui: se aquele seu vizinho ouve funk o dia todo, não importa se você não gosta daquele funk do seu vizinho, o seu corpo vai sofrer os efeitos. Vai sofrer os efeitos do mesmo jeito. É por isso que uma das mensagens de Deus para o seu povo é que se afastem de onde? Das grandes cidades.
Se afastem para viver. Vivam fora, mas venham para fazer o quê nas grandes cidades? Para pregar o evangelho. Não é mosteiro, tá? Para ir lá para o campo, ficar lá meditando. Não, não, não. É para se preparar, ter um convívio maior com Deus, mais próximo, mais íntimo, para que possamos continuar fazendo o nosso trabalho de pregação do evangelho, inclusive nas cidades. Então não é uma questão cultural, porque nós somos afetados por isso. Mas Hollywood já sabia disso, que as emoções básicas são universais. Tanto que Hollywood produz filmes, e nos filmes tem uma coisa chamada trilha sonora. Pergunta: Hollywood distribui os filmes para todo mundo? Para o planeta inteiro? Sim. Ele muda a trilha sonora dependendo do país para onde vai o filme? Dependendo da cultura? Não, é a mesma trilha sonora. E aí eu pergunto para vocês, para que serve trilha sonora? Você já se perguntou? Por que filme tem que ter uma música por trás? Para que serve? Duas coisas: provocar emoções ou potencializar as emoções que você já sente. Querem ver um exemplo? Dá uma olhadinha nesse filme. Missão Impossível. Olha um homem subindo no prédio. Ok, nada demais. Um homem subindo no prédio. Alguma emoção olhando essa cena de um homem subindo no prédio? Não muita. Mas e se você ouvir ou olhar para essa cena dessa forma? Muda? Muda ou não muda a cena? Então agora você sentiu a emoção ali daquele rapaz subindo aquele prédio alto, que coisa perigosa, que coisa terrível. Olha só outro exemplo. Essa imagem de um soldado asiático, não sei exatamente qual é o contexto da foto, mas o fato, eu não sei se dá para perceber ali de trás, vocês veem que os olhos dele estão cheios de lágrima? E uma lágrima acabou escorrendo aqui, ó. É uma cena emocionante? Dá vontade de chorar? Muitas vezes, dá. Então veja, Hollywood sabe disso. A música, ela manipula os sentimentos das pessoas. Agora, a música pode manipular os nossos pensamentos? A música pode me fazer pensar em algo que eu nem estou querendo pensar? Sim ou não? Sim. A música pode me fazer lembrar da cena de um filme? A música, por exemplo, que eu estou escutando, pode me fazer lembrar do Shrek. Esse é outro assunto, tá? Uma outra oportunidade. Olha como a música mexe com os nossos pensamentos e nos faz lembrar de coisas que a gente talvez nem queira lembrar. Porque a música, ela tem um poder coercitivo. Ela não pede licença. Olha que interessante isso daqui. O que você está pensando agora? E se eu falar com você assim, ó, não pense na família Addams enquanto essa música tocar, é possível? Então a música, ela não pede licença, nós não temos filtro para a música, não temos. Por isso, cuidado que devemos ter com ela, porque os efeitos, estou falando de som, tá? Não estou falando nem de letra ainda. Os efeitos dela podem ser benéficos ou não, não tem filtro para isso. Tanto que a música, ela não respeita, digamos assim, nem o mal de Alzheimer. Eu não sei quantos viram uma cena muito emocionante de uma famosíssima bailarina, que ela ficou muito conhecida porque era, quando se falava da música Lago dos Cisnes, não sei quantos conhecem essa música clássica, se lembravam dela, porque diziam que era a melhor dançarina de balé de Lago dos Cisnes que a humanidade já conheceu. E ela estava com mal de Alzheimer avançado. E ela na cadeirinha de roda ali. Quando começaram a tocar o Lago dos Cisnes, vocês lembram o que aconteceu?
a música não pede licença, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com a música que escuta. O que vocês lembram agora? Olha só. O que veio na cabeça? Jornal Nacional. E perceba que essa música, ela é essencialmente rítmica, ok? Male Male tem alguma melodia ou harmonia nela. Essencialmente rítmica. Mas fez lembrar do Jornal Nacional. Agora preste atenção nessa outra música. Que essa vai ser rapidinha. Preste atenção. Como assim? Eu não toquei nem 2 segundos. Vocês percebem o poder que isso tem? 1,5 segundos da música, o teu cérebro imediatamente já foi levado ao Titanic. Olha o poder que isso tem. Por que isso é importante para nós? Porque nós temos que cuidar com a música que ouvimos e com a música que executamos na igreja, para que a música que escutamos na igreja não faça pessoas lembrarem de algo que não devem lembrar. É claro, irmãos, que o pensamento é uma questão cultural, tá bom? Por quê? Eu toquei aquela música. Uma pessoa da tribo Mafa de Camarões que nunca ouviu falar de Família Addams vai lembrar do quê? De nada. Então isso é cultural. Para a gente entender a relação de pensamentos e sentimentos, cultural e universal, é assim. Quando você brasileiro ouve um samba, você lembra do quê? Lembra do quê? Carnaval, certo? Mas e o pessoal da tribo Mafa de Camarões vai lembrar do quê? De nada. Mas para ambas as culturas é uma música alegre. Entenderam? Então o aspecto do sentimento é universal. O aspecto do pensamento é cultural. Então nós temos que cuidar com a música que nós escolhemos na igreja. Quantos aqui conhecem o documento oficial da Divisão Sul-Americana Filosofia Adventista com relação à música? Eu estou surpreso com quão poucas pessoas conhecem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Qual é a posição oficial da igreja em relação à música? E o que eu vou dizer, eu digo com muito carinho, com muito respeito, ok? Com muito respeito. A posição oficial da igreja adventista é o que o Leandro Dalla fala? Não. A posição oficial da igreja adventista sétimo dia é o que um cantor famoso fala? Não. A posição oficial da igreja adventista é o que vem da Novo Tempo? Não. Qual é a posição oficial da igreja adventista? Aquilo que foi deliberado, votado, aprovado e documentado por uma comissão constituída de delegados de todo o campo. Isso é posição oficial. Por exemplo, qual é o documento mais importante que temos hoje como posição oficial da igreja? Qual é? Qual é, irmãos? Isso, vocês são tímidos, vocês sabem, mas vocês são tímidos. O manual da igreja. Aquilo é posição oficial, sim ou não? E amanhã à noite eu vou mostrar um pouco do que o manual diz para nós sobre música. Porque hoje vivemos uma inversão de valores tão perigosa, que quando uma pessoa diz, olha, essa música aqui nós não vamos usar, porque está em contradição com a página 154 do manual da igreja. Essa pessoa que está defendendo o manual da igreja é considerado o inimigo da igreja. O crítico da igreja. Quando na verdade ele está defendendo o quê? A igreja. Em 2004, a Divisão Sul-Americana votou um documento de filosofia em relação à música. E em todas as igrejas por onde eu passo, pouquíssimos ouviram falar desse documento. É por isso que nós somos levados a pensar que a posição da igreja é o quê? É que o cantor XYZ falam e fazem. Estudem esse documento, está no site lá, gratuitamente. No contexto que estamos falando, olha o que o documento diz. A música sacra não deve evocar associações seculares. Isso é posição oficial da igreja. Então a música mexe com os pensamentos, ela mexe com os sentimentos. Por que isso é importante para nós? Porque os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o quê? A música que nós ouvimos molda o nosso caráter. A música que eu escolho para executar na igreja está moldando o caráter, a identidade daquela igreja. E isso é muito mais profundo do que a gente pensa,
Porque esse moldar conduz pessoas até uma transformação comportamental, por causa da música que escutam. Olha só o que mais Ellen White diz. Quando julgais que como cristãos não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Ou seja, nós precisamos controlar os nossos pensamentos, sim ou não? Sim. Precisamos controlar nossos sentimentos? Sim. A Ellen White diz, se você chegar à conclusão de que não precisa controlar os pensamentos e sentimentos, você fica à mercê de Satanás. E ele manipula do jeito que ele quiser. Como a música mexe com sentimentos e pensamentos, significa isso daqui. Quando uma igreja, quando um indivíduo chegar à conclusão de que não precisa filtrar, restringir, discernir a música, mas que tudo serve, ou então aquilo que agrada as pessoas, nos colocamos à mercê de Satanás. Aliás, que é um grande especialista em música, sim ou não? Satanás dirigiu o coro do céu. Olha que interessante no livro A História da Música Ocidental, desses dois escritores e professores universitários, e músicos também. Se alguém escuta o tipo errado de música, se tornará o tipo errado de pessoa. Existe um grande filósofo, que agora eu não lembro exatamente o nome dele, alguns dizem que é Platão, outros dizem que é, enfim, mas a frase é o que importa, e ele disse assim, deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não me importa quem faz as suas leis, porque a música tem o poder de fazer as pessoas quebrarem os regulamentos, sim ou não? Tem, e muitas vezes isso acontece muito rapidamente. Documento oficial da igreja, divisão sul-americana, a música não é moral nem espiritualmente neutra, não é, essa é a posição oficial da igreja. Vocês que têm qualquer parte a desempenhar na igreja de Deus, certifique-se de que estão agindo de que forma? Sabiamente ao alimentarem um rebanho de Deus, pois a prosperidade desse rebanho, a prosperidade da igreja, depende muito da qualidade da comida que a igreja está recebendo. Deixa eu colocar um peso na equipe de música dessa igreja. Nós temos que ter certeza de que estamos usando a música certa. Certeza. Porque o progresso espiritual de uma igreja depende também do tipo de música que essa igreja pratica. Então eu, como líder, tenho que ter certeza que eu estou fazendo o que é correto. Não brinca com Deus. Porque instrução? Tem. Nós estamos lidando com um inimigo que é especializado em música, e ele tem um ódio desta igreja. Olha só o que é relatado em relação a Satanás. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás ouviu, a sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus, e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Desde aquele tempo, Satanás tem trabalhado para corromper o povo de Deus, e transformar os cânticos de louvor do povo de Deus em cânticos de maldições contra Deus. É possível que eu esteja cantando uma música que Deus detesta? Que seja uma maldição para Ele? Sim ou não? Sim. Então eu não estou aqui dizendo qualquer qual, mas eu quero que saiamos daqui com essa ideia, com essa consciência. Precisamos pensar melhor no que estamos fazendo. Não é o gosto do povo que conta, não é a vontade dos jovens, não é a vontade das pessoas de outras igrejas, não é o que o mundo está fazendo, não é o que atrai, são os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, e Ele nos deu informações. Satanás, esse vigilante adversário, se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua e aonde mais? Nas igrejas. Qual é o seu objetivo? Confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a mente e o corpo de homens, mulheres e crianças. Então, Deus deixou a gente aqui largado?
diante de um inimigo tão poderoso? Claro que não. Veja, Satanás fará da música um laço. Ellen White está falando de que assunto? De que assunto? De música. Mas Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos. A luz em relação ao que ela está falando? A música. Deus convida o seu povo a ler e considerar e dar ouvidos, porque instruções claras e definidas a respeito de música têm sido dadas a fim de apenas os músicos especializados compreenderem. É isso que está dizendo aí? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. 2 livros escritos sobre o assunto, totalizando mais de 500 páginas. E os seminários que eu apresento sobre música, que são pouquíssimos, muito raros, mas ainda apresento alguns, 90% do que eu falo, eu não aprendi em escola de música. É uma busca pessoal que quantas pessoas podem fazer? Todas. Qualquer um. E nós precisamos buscar estes princípios. E eu encerro com este texto. Precisamos cantar louvores com inteligência. Ficou claro aos irmãos que a gente precisa se preocupar mais com esse assunto, sim ou não? Era só essa a proposta dessa manhã. A gente precisa se preocupar mais com isso, estudar mais, prestar mais atenção, para que possamos cantar com inteligência.